Então, boa noite a todos. Vamos serenar nossos pensamentos, elevar nossos pensamentos, nossa vibração ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em seu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse centro que nos reúne, nos permite trabalhar, estudar, receber. O que mais a gente faz, a gente recebe as boas vibrações, os equilíbrios. Obrigado, Senhor, por toda a intuição que temos. Obrigado, Mestre Jesus, pela ajuda que temos para enfrentar os desafios diários da nossa jornada. Que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo, a nos aprimorando, fazendo a nossa reforma interior, nos tornando pessoas melhores, fazendo uma autoanálise, conhecendo a nós mesmos, e a partir desse conhecimento a gente vai trabalhando pela nossa reforma, pela nossa melhoria, aprendendo a amar a todos, aprendendo a perdoar, assim como nós precisamos muito do perdão do nosso próximo, aprendendo a conviver com o nosso semelhante, entendendo que cada um de nós está no estágio evolutivo diferente. Entender que nós estamos longe de ser os donos da verdade e que devemos procurar compreender a todos. Então, que Deus ilumine a nossa reunião e que todos, encarnados e desencarnados, possam aproveitar desse nosso encontro. Muito obrigado por tudo e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a lição é instruções dos Espíritos, ao quem tem se lhe dará. Essa é a lição. Muito bem. Quem tem, põe, quem não tem, tira, é isso? Ao quem tem, se lhe dará. Ok. Ao quem tem se lhe dará. Muito bem. É capítulo, você falou mesmo? 18. Capítulo 18. Chamados e poucos os escolhidos. Bom, a gente está na época de transição, então a lição está bem a calhar para todos nós. Bom, nós estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio C. Miranda, e a gente vai começar hoje o capítulo 17. Canais de comunicação. Contribuição dos amigos espirituais. Quem gostaria de fazer a leitura nesta noite? Eu tô no celular, então tá meio ruim aí. Eu não sei se o Milton consegue. Milton, Sandro, ou qualquer um que tenha, que puder. Eu também estou no celular, mas posso tentar no computador, se deixarem derem um tempinho para eu abrir de novo. Hoje eu ia pedir dispensa, mas vocês vão dar risada por quê? Porque o meu argumento não é tão bom quanto o do celular dos amigos. Eu estou fazendo uma torta de frango e eu vou ter que fugir. Ô Sandro, Senão você vai quer queimar. iniciar? Ah, eu Quer inicio, iniciar e eu então. começo? Eu vou lendo. Aí, se você conseguir, tudo bem. Se não, não tem problema, não. Vamos lá.
Desculpa aí. Capítulo 17. Canais de comunicação, contribuição dos amigos espirituais. Na elaboração deste livro, não nutri a tola em pretensão de esgotar o assunto, escrevendo uma espécie de tratado definitivo acerca da mediunidade. O projeto foi bem menos ambicioso, mesmo porque tinha de ser compatível com as minhas limitações. O plano diretor consistiu... Cadê o selo? Diminui o tamanho da letra, ô prof. Estou Por favor. aumentando para o pessoal do celular ler mais facilmente. Ficou melhor mesmo. O plano diretor consistiu em confrontar a experiência de cerca de 2 décadas no trato das faculdades mediúnicas, em plena atividade, com leituras não menos intensas e extensas sobre o assunto, que sempre exerceu sobre mim irresistível atração. Em muitas oportunidades, movido pela ânsia de entender melhor certos enigmas e complexidades, pude sentir insuficiências de conhecimento que me impediam a penetração mais profunda na temática. Sempre que achei prudente ou admissível, procurei formular hipóteses plausíveis, ao passo que, em outros aspectos, não me atrevi nem me arrisquei a conceitos meramente especulativos, que iriam apenas acrescentar um componente de incerteza ao que já de si mesmo é difícil. Num desses aspectos mais complexos e sutis, porém, os queridos amigos espirituais, que estiveram sempre atentos durante a elaboração do trabalho, resolveram trazer-nos uma contribuição direta. É sobre o que vamos conversar a seguir, ou seja, acerca do mecanismo específico da própria comunicação, ficando desde já entendido que a exposição é de minha autoria, mas os ensinamentos nela contidos provêm da experiência pessoal de companheiros espirituais muito queridos e consideravelmente mais competentes no assunto do que eu. Já vimos alhures que comunicar é tornar comum, ou seja, difundir, divulgar, disseminar, transmitir ideias. Reduzido à sua expressão mais simples, o processo poderia ser figurado como um ponto de origem e outro de destinação de ideias, interligados por um sistema qualquer de transmissão. O jargão da moderna eletrônica encontrou a palavra certa para esse sistema, chamando-o de canal. De fato, a comunicação flui através de um canal entre a fonte geradora e o seu destinatário. 2 tipos de canais servem ao processo da comunicação mediúnica. Os condutores, localizados no perispírito do médium, e os expressores, que se situam no seu cérebro físico, distribuídos esses últimos pelos diversos segmentos que comandam os sentidos, expressão corporal e facial, gesticulação, fala, habilidades manuais como escrita, desenho e outras. São, portanto, os canais condutores que funcionam como elementos de ligação entre o espírito do médium e o seu corpo físico, veículos do pensamento gerado pela individualidade espiritual do próprio sensitivo e que também servem a pensamentos alheios. No fenômeno anímico, que poderíamos comparar a um circuito interno fechado sobre si mesmo, pensamentos emitidos pela unidade central No fenômeno anímico, que poderíamos comparar a um circuito interno fechado sobre si mesmo, pensamentos emitidos pela unidade central individualidade circulam pelos canais perispirituais e vão ao cérebro, ou estimulam os canais expressores que, por sua vez, irão expedir ou não comandos à ação desejada no corpo físico. Já no fenômeno mediúnico,
o sistema é aberto. De um lado, temos os receptores dos canais condutores colocados à disposição da entidade comunicante. Do outro, os terminais do circuito expressor, que converte o conteúdo da mensagem em texto, fala ou formas outras de expressão visual ou auditivo do pensamento. Na realidade, quem cede os canais condutores é a individualidade espiritual do médium que interrompe não o seu pensamento, mas a expressão que, em vez de circular rumo ao cérebro físico, é como que desviada, como a corrente de água de um fio, a fim de deixar desocupado o leito para que águas de outra origem possam escoar por ali. Isso nos proporciona uma visão mais clara da tão discutida comunicação, que, no fundo, consiste não propriamente em esvaziar a mente, deixando de pensar, mas em redirecionar o pensamento, de forma a desobstruir o canal condutor, a fim de cedê-lo, livre e desembaraçado, ao comunicante. Quanto melhor for a capacidade do médium em promover essa desobstrução, maior será a facilidade do comunicante em expressar suas características pessoais. O que nos leva a considerar que a chamada passividade do médium é, de fato, a aptidão em ceder seus canais condutores e expressores, submetendo-se aos comandos que emanam da entidade manifestante, e não mais aos seus próprios. Podemos dizer isso de outra maneira. O único comando que a individualidade do médium expede ao seu próprio sistema de comunicação é o de que se põe à disposição de outrem, obedecidos, obviamente, a alguns limites bem definidos. É como se alguém emprestasse temporariamente a sua casa a outra pessoa. Algumas situações básicas ocorrem. 1. Inquilino poderá ser acolhido e conviver harmoniosamente e, por algum tempo, com o proprietário dela, sem nada modificar no seu interior e com total respeito aos hábitos do seu hospedeiro. 2. O proprietário pode se afastar, a maior ou menor distância, enquanto o novo morador se instala, abrindo para este espaço e condições para que ele possa imprimir à casa que lhe foi cedida, algumas de suas características pessoais, como nova disposição e móveis, quadros e objetos, novos arranjos decorativos e coisas semelhantes. 3. O proprietário se retira, levando consigo móveis e objetos de uso pessoal, enquanto o inquilino traz o seu próprio mobiliário e objetos, arranjando-os ao seu inteiro gosto pessoal e adaptando a moradia aos seus hábitos e preferências. Em qualquer das situações esboçadas, o visitante que conheça bem o proprietário da casa será capaz de distinguir uma pessoa da outra, ou seja, o inquilino do proprietário, observando atentamente as características de um e de outro e comparando-as num confronto de marcas pessoais, expressões típicas, opiniões habituais, formação ética e aspectos outro diferenciados. É conveniente acrescentar que, por mais que o inquilino se caracterize e se identifique com suas próprias idiosincrasias e preferências, não há como alterar a casa em si mesma, isto é, suas estruturas de sustentação, paredes, teto, piso. Esta imagem nos ajudará a compreender melhor a maneira pela qual se expressa a comunicação, que fica sempre na dependência do tipo de cessão que o proprietário fez em sua casa ao inquilino temporário. Em outras palavras, o estilo e o conteúdo da comunicação dependerão sempre das características pessoais do médium e do tipo de sua mediunidade, o que pode acarretar consideráveis
variações entre extremos bastante afastados um do outro, como também depende do grau evolutivo da entidade comunicante, que pode se apresentar como um inquilino correto e educado ou desleixado e rude. Observemos mais de perto as situações. Ô, Lô, tem um negócio aí. Vai para cima aí, que tem aquele 1, 2, 3, 4. Ou 3, sei lá. Tem uma hora que fala que o dono. Cadê? O proprietário se retira, levando consigo móveis e objetos de uso pessoal. Como assim? Ele está querendo dizer o seguinte: o médium encarnado, ele, na hora de haver a comunicação, ele se desdobra parcialmente do seu corpo. Há um desdobramento. Dependendo do tipo de mediunidade, esse desdobramento é maior ou menor. Então, no caso 1, o inquilino poderá ser acolhido e conviver harmoniosamente por algum tempo com o proprietário. Ou seja, nesse primeiro caso, seria o médium que se desdobra só um pouquinho. Então, imagina um médium psicógrafo, né, que vai escrever e escreve por intuição. Então, na hora dele escrever por intuição, seria esse primeiro caso. Ele está se desdobrando, ele está cedendo espaço na mente, nas ideias, para uma segunda pessoa, um espírito. Esse espírito acaba falando, né, se expressando e falando as ideias, e o médium, por intuição, vai escrevendo o texto. Então, é um médium intuitivo. Então, que tem ele permite a entrada de uma outra pessoa, mas ele ainda está lá presente, totalmente presente. Ele está ainda fisicamente presente dentro da casa. Então, o médium intuitivo vai lá, ele capta o pensamento do espírito, mas o controle é total. O desdobramento dele é bem pequeno. No segundo caso, ele fala que o proprietário se afasta, mas ele deixa móveis, quadros, objetos, tudo lá dentro. Quando o inquilino entra, ele não consegue fazer qualquer coisa, porque ele tem a liberdade dele em função dos móveis que já estão lá na casa. Então, nesse caso, o espírito do médium se desdobra e se afasta do corpo um pouco mais. Então, o espírito tem maior liberdade para se expressar, para se comunicar. Porque o desdobramento do médium, o seu espírito do médium, é um pouco maior. No terceiro caso, que ele fala que ele retira todos os móveis e deixa a casa, a estrutura, né? O desdobramento do médium, do seu espírito do médium, é ainda maior. Seria, por exemplo, uma mediunidade sonambúlica, aonde o desdobramento é bem grande, mas apesar desse desdobramento ser grande e o espírito tomar uma conta, né, ali, o médium ainda continua sob controle do seu corpo. Ou seja, o seu corpo é a sua casa. E você, apesar de você estar fora dela, e tirou os móveis, tirou tudo, você ainda controla a sua casa. Ainda você controla o seu corpo. Então, é um desdobramento bem maior do que os outros dois casos. Então, ele está dizendo esse desdobramento.
Então, lá para trás também ele fala dessa interação. Então, tem lá o médium encarnado, que tem o seu perispírito, que tem que é um espírito. Vai se comunicar com um outro espírito. Esse outro espírito também possui um perispírito. Então, há uma interação de perispírito para perispírito, para haver a comunicação. Essa comunicação pode ser de várias formas, dependendo, por exemplo, de quando você se retira para o espírito se comunicar. Imagina que eu fosse um médium dessa esse primeiro aqui, ó, inquilino aqui, ó, inquilino o número 1. E eu fosse querer receber Van Gogh e começasse a desenhar. Apesar de Van Gogh estar do meu lado e tentando fazer uma obra de arte, se eu cedo só um pequeno espaço para ele, a obra que eu vou fazer ainda é uma obra com características de criança ainda, sabe aquele desenho de criança tal? Porque eu posso até, ele fala uma casa, aí eu desenho uma casa. Ah, uma árvore, eu desenho a árvore. Ah, olha aqui, flores, eu desenho as flores. A pessoa, um médium com essa característica, se eu for querer pintar um quadro, jamais ia ficar próximo do Van Gogh, porque eu estou deslocando só um pedacinho, eu estou totalmente, muito no controle do sistema. Eu imagino que para na mediunidade de uma pintura e ficar com o estilo de Van Gogh, teria que ser um proprietário 3. Você está cedendo maior espaço para o espírito ter os controles. Então, Permite, Lorenzo? Sim, ó, o conceito que eles estão colocando é exatamente esse como o Lorenzo está colocando, gente. É assim, onde está a sua personalidade na sua casa? É nesse sentido e nessa metáfora figurada que o autor está colocando aqui. Você imprime a sua personalidade através dos seus móveis, dos seus objetos de decoração, dos seus valores. E aí, numa escala de 1 a 3, tal como o Lorenzo colocou, quando chega ali no 3, é o sonambúlico. No sonambúlico, já não está praticamente tendo o controle, ele está 100% com todos os argumentos e a personalidade, seus filtros, necessariamente ali do médium. Tá? E daí, isso é necessário nas situações específicas. Então, por exemplo, vai fazer uma pintura, né? Não dá para o artista Lorenzo dividir uma impressão impressionista com o Van Gogh, né? Não vai, só vou conseguir pintar o quadro nessa situação. Então, está nessa metáfora que ele está colocando aqui, né? Sua personalidade, seus valores e tudo mais, são exatamente os móveis, aquilo que você recheia, né? Seu conhecimento na casa. Então, numa escala de 1 a 3, quando vai chegando na 3, que é praticamente aquele sonambúlico, e né, você como o pessoal dizia isso muito antigamente, né? Os inconscientes. Né? Você não lembra absolutamente nada, não sabe o que se falou, né? Transmitiu lá uma ideia, um trabalho, um conceito, alguma coisa. Ele não trabalhou com o seu necessariamente com essa personalidade ali. Então você tirou, né? Estava mais fora de campo, num deslocamento bem mais forte do que necessariamente no 1 ou no 2. Pode ser assim, Lourenço? Para ficar mais fácil um pouquinho? Sim. Então, mas quando você vai trabalhar a mediunidade, por exemplo, para um espírito obsessor, um espírito desequilibrado, perturbado, você capta o pensamento e transmite, pode ser tanto 1, 2 quanto 3. Os 3 acabam, os médiuns, os 3 médiuns trabalham bem.
é que dependendo das características do que você precisa fazer, é melhor um ou outro, né? No caso da nossa casa, das reuniões de quarta e de quinta-feira, a gente tem médiums, um, dois, três, dependendo das características, né? Então, você tem esse tipo mas dentro das suas características, o médium trabalha e tudo bem, é característica. É que eu imagino que para você receber alguma coisa com todas as características de personalidade e tal, por exemplo, uma poesia de um autor de Cássio Alves, né? Se você receber só por intuição e escrever, talvez você não consiga fazer a métrica daquela poesia no padrão Cássio Alves. Teria que permitir que ele tivesse um controle um pouco maior da mediunidade. Agora, se o Castro Alves quiser passar uma mensagem bonita, uma mensagem moralmente elevada, eu posso usar o médium, o inquilino número um, que ele está passando a mensagem. Logicamente que palavras vão ser mais simples, de acordo com o vocabulário do próprio médium, né? Mas vai ter conteúdo moral adequado, tudo certinho. Então, acho que depende da finalidade. Pode ser mais adequado o inquilino 1, 2 ou 3. Se me permitem, posso aproveitar o que estão falando ali? Não sei se todos estão me ouvindo? Sim. Não sei se todos se recordam do Luiz Antônio Gasparetto, que escrevia livros e também pintava. E na década de 80, eu fui ver uma das apresentações dele e estava eu e a minha família, a uns 2 metros no máximo, 1,5 metro talvez dele, numa penumbra, não era escuro, era num anfiteatro, e ele, de uma vez só, ele recebeu uns 4 a 5 pintores. Então, ele pintava com uma mão um pintor, com a outra mão outro pintor, com a cabeça, com a boca ele pintava outro, com os pés ele pintava outro, e de vez em quando até de ponta cabeça. Então, ele pintava Renoir, Monet, Picasso, Rembrandt, Michelangelo, tudo de uma vez só. Era uma coisa incrível. A hora que terminava, ele virava para a gente e estava tudo perfeito. E cada um de uma forma, né? Exatamente como o Sandro estava falando aí. Um não se encaixaria se fosse com o outro, né? De um estilo e tal. E ele captava tudo. Era interessante. Ele certamente devia ser do número 3, né? Perfeito. Eu não sei se eu falei, eu estava, acho que com o aparelho mudo, a hora que quiserem, eu estou à disposição, já abri o computador, viu? Ah, tá bom. Obrigada. Se você conseguir ler, fica mais fácil. Começa nesse observemos mais de perto. Observemos mais de perto as situações. Se o médium oferece condições para um desdobramento mais completo, como no sono fisiológico profundo, caso do morador que se retira com seus móveis e objetos de uso pessoal, o comunicante pode assumir, de tal maneira, o controle dos canais condutores, que consegue impor aos canais expressores características pessoais bem marcadas, como mudança de voz, gesticulação, modismos, cacoetes, expressões típicas, opiniões e simbolismos da sua preferência. Do número 2, se o médium desdobra-se apenas parcialmente, sem desligar-se mais amplamente e permanece junto ao corpo físico, é o caso do morador que se afasta, mas deixa seus móveis e utensílios, o comunicante entra
encontra maior limitação e não consegue impor suas características pessoais, exceto umas poucas, dependendo do maior ou menor espaço que a individualidade espiritual do médium lhe tenha concedido. O terceiro caso é se o médium não se desdobra e apenas cede parcialmente seus canais condutores. O pensamento do comunicante se transmitirá junto com o do médium em paralelo, interferindo um no outro. Quarto, se o médium não se desdobra e permanece consciente fisicamente, utilizando de seus canais condutores, não consegue cedê-los, nem parcialmente ao comunicante. Este permanece junto ao médium ou à distância, expressa seu pensamento, a individualidade espiritual do médium o capta e manipula nos seus canais condutores. Mas a comunicação perde suas características, passando a ser uma expressão do que o médium deseja transmitir, e não necessariamente do que o comunicante lhe confia para ser transmitido. Para melhor entendimento do que vimos expondo, faz-se necessária nítida distinção entre personalidade e individualidade. A individualidade é a soma das experiências vividas em todas as nossas experiências na carne, enquanto a personalidade é manifestação do ser em cada uma dessas vidas. Se, portanto, a entidade comunicante se acha bastante afastada de personalidade da vida física, perde muito das características que teve na Terra e passa a expressar-se mais na condição de individualidade. Em qualquer caso, o importante é que seu pensamento chegue, tanto quanto possível, tal como formulado e emitido, mesmo após ter passado pelos canais condutores do médium. No entanto, qualquer que seja o tipo de mediunidade, sempre se notará algo do médium no produto final, que é a comunicação. É o que se figurou há pouco com a imagem da casa. Preserva suas estruturas e permanece no seu local com o mínimo de suas características intactas. A mensagem será sempre uma fala ou um texto que passou por aquela casa específica, e não outra casa. Por isso, há sempre uma inequívoca responsabilidade do médium na comunicação. Se é um proprietário zeloso, moralizado e esclarecido, estrutura e ambiente de sua casa criarão certas inibições ao impulso temporário, impedindo que este modifique a seu talante as condições que lhe são oferecidas para se manifestar. Da mesma forma que o indivíduo é moralmente desajustado, se sente algo intimidado ou tolhido em presença de alguém em que reconhece superioridade moral, o comunicante inferior no bom médium, uma barreira que ele não consegue vencer para se expressar desrespeitosamente, é a autoridade moral. Fator vital, portanto, a uma boa comunicação reside nas condições morais do médium. Por isso é importante que ele esteja sempre vigilante, policiando seus atos e pensamentos, como alguém atento à limpeza e higiene da sua casa. É preciso ser zeloso mesmo quando está só, pois nunca se sabe o médium a que horas poderá chegar um visitante ou em que momento amigos espirituais precisarão dele para um trabalho, ainda que de mera exemplificação ou participação, que ele pode até desconhecer conscientemente. A consciência de sua responsabilidade pessoal é essencial ao médium. É certo que isso acarreta certas dificuldades em termos de vivência terrena, mas é condição mesma ao exercício de uma mediunidade confiável. Vimos há pouco como é importante que o pensamento do comunicante chegue ao destinatário da comunicação na maior pureza possível. Os médiuns orgulhosos, vaidosos e preconceituosos sempre relutam em ceder seus canais e neles conceder suficiente espaço e liberdade ao comunicante. Em comunicações nas quais o médium tenha interesse pessoal, consciente ou inconsciente, como o de agradar ou desagradar
ao destinatário, o conteúdo da comunicação pode sofrer distorções, semelhantes às interferências e à estática em ondas de rádio e TV. Medo, orgulho, vaidade, lisonja, formam bloqueios e criam obstruções e interferências, não nos canais expressores, mas nos condutores situados no perispírito, como vimos sob o comando da individualidade espiritual do médium. Isso quer dizer que interferências modificadoras ou deformantes no conteúdo das comunicações ocorrem numa fase em que elas ainda não se expressaram, encontrando-se a caminho nos canais condutores. Como sempre, essas observações suscitam novos aspectos que, obviamente, surgem sob forma de perguntas em nossa mente. Esta, por exemplo, o comunicante usa a sua própria linguagem ou a linguagem do médium? O comunicante não usa a sua nem a linguagem do médium, mas o seu pensamento. Esse é que é vestido com o vocabulário com o qual está programado o canal de expressão do médium. É o cérebro que, recebido o pensamento gerado pelo comunicante, incumbe-se de comandar os instrumentos necessários à fala ou à escrita. Como então funciona o fenômeno xenognosia, segundo o qual o comunicante parece falar a sua própria língua e não a do médium? O processo continua sendo o mesmo. A entidade comunicante emite seu pensamento e o envia através dos canais condutores do médium, nos quais pode encontrar matrizes de línguas que o médium tenha falado em outras existências. Isso, contudo, não é indispensável, dado que os elementos básicos que integram o mecanismo da conversão do pensamento puro em palavras estão programados em todos nós. Como o alfabeto que, na condição de um conjunto de símbolos gráficos destinados a instrumentar a exteriorização do pensamento, é o mesmo, qualquer que seja a língua que utilize tal sistema. A linguagem é apenas um processo de arrumação de uns tantos símbolos básicos e comuns a várias línguas. Palavras diferentes descrevem, por exemplo, os mesmos objetos pelo mundo afora, ou, para usar outra linguagem, com as mesmas 7 notas fundamentais e seus recursos auxiliares, é possível, entre aspas, escrever qualquer melodia, sem recorrer a palavras. Qualquer que seja a língua que fale o compositor ou o virtuoso que a toca, as notas têm sempre o mesmo valor e tonalidade, podendo ser arrumadas, rearrumadas, para expressar diferentes pensamentos musicais em diferentes peças, montadas todas as mesmas 7 notas básicas. Convém enfatizar que não é no cérebro físico que ficam gravadas lembranças de línguas faladas em outras encarnações do médium. O cérebro somente registra o que se aprende durante a existência do corpo físico a que pertence. A linguagem que ali está, com as suas estruturas ativadas, é como a de um computador composta de símbolos sonoros e gráficos, cada um com o seu valor próprio, mas não é aí que ocorre o processo mesmo de elaboração do pensamento, que vem do espírito, ou seja, da individualidade através do perispírito, pelos canais condutores por meio dos quais alcança os expressores. Importante papel cabe, portanto, ao sistema constituído pelos canais expressores, que operam em 2 sentidos, de vez que não apenas recebem, convertem e transmitem comandos vindos do espírito, via perispírito, como recolhem estímulos e impulsos vindos do exterior, pela instrumentação dos sentidos físicos, e que são retransmitidos ao espírito, sempre via perispírito. O cérebro físico, portanto, funciona basicamente como um instrumento da personalidade encarnada, programado com as estruturas de sua linguagem materna, seus hábitos, seus automatismos, suas preferências, por este ou aquele tipo de alimento, vestimenta, moradia, etc. Isso, porém, não o situa como unidade autônoma, livre dos controles e interferências da individualidade. O mecanismo da intuição é um exemplo ilustrativo dessa dicotomia.
Uma ideia ou pensamento intuitivo tanto pode vir das profundezas da própria individualidade encarnada, como da mente de outra individualidade, como de outra entidade espiritual. Daí porque o conteúdo da intuição parece transcender a capacidade ou conhecimento da personalidade, ou que de fato ocorre, dado que provém de fontes geradoras mais amplas, às quais a personalidade não tem habitualmente acesso fácil. Peculiaridades outras, no mínimo curiosas, podem ser observadas com proveito no atento exame de problemas específicos da mediunidade em exercício. Um exemplo que sempre suscitou nosso interesse foi o de entidades espirituais que induzem o médium a expressar-se num português carregado de sotaque alemão, francês ou espanhol. Interpelados a respeito, nossos companheiros explicaram o fenômeno da seguinte maneira: da mesma forma que um estrangeiro expressa-se numa língua que não lhe é familiar, não consegue desvencilhar-se da influência de sua língua materna, a entidade manifestante, ainda fixada na personalidade de sua mais recente encarnação, não percebe que não precisa falar a língua articulada à qual esteve condicionada, no caso alemão, bastando-lhe pensar, é possível até, e isso é especulação minha, que com a região perispiritual correspondente ao cérebro físico ainda um tanto densa, continue a entidade a utilizar-se de seus próprios canais expressores, em vez de procurar apenas impressionar com o seu pensamento os canais condutores do médium, para que este processe a informação à sua maneira habitual. Da mesma forma que uma pessoa sozinha costuma dizer pensando, agora vou fazer isso ou aquilo, a entidade espiritual pensa estas palavras, e não abstratamente, fazendo o seu pensamento circular pelos canais condutores já envoltos nos símbolos da linguagem, que julga estar falando, conforme seus condicionamentos pessoais. O que ocorre, portanto, é que, ao atingir o o centro cerebral do médium, a fim de expressar-se, o pensamento encontra a codificação de símbolos e sons próprios ao médium, e não os familiares à entidade comunicante. Entram, pois, em conflito os dois sistemas de expressão, sendo necessário um esforço do comunicante para converter suas palavras em símbolos correspondentes à língua estranha que ali encontram. Quando quiser que pare, avisa, tá bom? Um exemplo ilustrativo nos ocorre para tentar um melhor entendimento disso. Figuremos os canais expressores do cérebro do médium como uma máquina de escrever com teclado adaptado à língua inglesa. Suponhamos ainda que se aproxime dela um datilógrafo que somente conheça o português e que esteja interessado em escrever a palavra comunicação. Lá estão, no teclado, postas à sua disposição as mesmas letras que podem servir tanto ao português como ao inglês, ou ao francês e espanhol. Até mesmo as raízes da palavra desejada são idênticas: comunicação, communication, communication, etc. Mas o nosso datilógrafo imaginário, desejoso de escrever comunicação, percebe que não dispõe do C cedilha, nem til no teclado inglês que lhe foi oferecido. Após um momento de vacilação ante a inesperada dificuldade, ele conseguirá contornar o obstáculo e, provavelmente, datilografará a palavra communication, ou talvez comunicação. Da mesma forma, o inglês, ante o teclado brasileiro, datilografia communication, e o francês communication, e o alemão communication. Não sei como se fala. É esse processo de elaboração e reelaboração mental que leva a entidade a vacilações, hesitações ou silêncios entre uma palavra e outra. Lembro-me de um companheiro espiritual que costumava se manifestar com forte sotaque francês,
Sua mais recente encarnação fora na França. Às vezes, falava-lhe a palavra adequada, em português, para expressar seu pensamento. Ele parava e dizia, deixa-me ver se encontro aqui na mente do meu irmão médium a palavra certa. Usualmente, a encontrava mesmo. Já o nosso caríssimo Hans, entidade tratada. Dá uma pausa, por favor. Então, aí ele está dizendo que... Ele está falando lá dos canais, né? De você expressar o pensamento. Então, vem o espírito que transmite o pensamento, através do seu perispírito, que transmite o perispírito do médium, que vai decodificar a comunicação. Ele está dizendo que, dependendo de como é essa expressão, essa comunicação, pode simplesmente o médium, o espírito, né, transmitir o pensamento e o médium decodifica e fala com a linguagem dele, com o português, por exemplo, o português usual dele. Em outras formas, a presença do espírito é mais intensa. Então, ele acaba carregando sotaque, carregando forma de se expressar, né? E isso depende do próprio espírito e de como se comunica e como é o médium, dessa integração espírito-médium. Então, às vezes, a pessoa fala com jeitos, características, né, muito particulares do espírito. E um espírito como esse, que está falando sotaque francês, ele pode, depois de um tempo, começar a falar de maneira fluente o português, sem sotaque nenhum, porque ele percebeu que a linguagem é do pensamento. Aí o pensamento flui, o médium capta e se expressa. Realmente, quando você tenta controlar mais, no caso do francês, do alemão, de qualquer outro, ele às vezes tem mais dificuldade de achar as palavras corretas na cabeça do médium. Então as coisas fluem mais lentamente. Se o pensamento é mais... Se a linguagem do pensamento está bem sintonizada com o médium, o texto vai sendo falado de maneira mais corriqueira, sem grandes problemas. Ok? Já o nosso caríssimo Hans, entidade tratada em nosso grupo atual que depois incorporou-se aos trabalhos, um tanto fixado na sua personalidade alemã, apresentava-se de início com um sotaque extremamente carregado e com expressões claramente elaboradas em estruturas linguísticas alemãs, concordâncias típicas e até mesmo ritmo, e as entonações peculiares à sua bela língua materna. Com o correr do tempo, em subsequentes manifestações, ele começou a libertar-se dessas dificuldades e limitações e está aperfeiçoando pouco a pouco sua maneira de se expressar. Não que ele se tenha familiarizado com a língua portuguesa programada no cérebro da médium, mas porque este, conseguindo dominar melhor o processo da comunicação em particular e da manipulação do seu próprio pensamento puro, e não em palavras, com que se vai libertando gradativamente do mecanismo da linguagem articulada. Isto nos leva a outras sutilezas e enigmas ou curiosidades de que é tão fértil a mediunidade. O caso é que cada médium é único, ou seja, um indivíduo singular com suas peculiaridades, capacidades e limitações. Por isso, embora o sistema e o processo da comunicação reduzidos à sua estrutura mais singela sejam sempre os mesmos, há matizes inesperados, criados pela coloração que cada um, médium e espírito comunicante, empresta àquilo que faz. Isto é particularmente
observável quando o mesmo espírito se manifesta ocasionalmente através de médiums diferentes, ou quando o mesmo médium recebe espíritos diferentes. Em verdade, tanto na psicografia como na psicofonia, o caminho é sempre o mesmo, ou seja, a circulação do pensamento pelos canais condutores e a materialização desse pensamento na palavra escrita ou falada através dos dispositivos expressores. É costume afirmar-se que, na psicografia, a entidade comunicante atua sobre o braço ou a mão do médium para movimentá-los e que, na psicofonia, a atuação se exerce sobre os órgãos da fala. Isso é verdadeiro, segundo nos esclarecem amigos espirituais competentes, mas num sentido mais profundo. Não é a entidade comunicante que toma literalmente a mão do médium como alguém que ajuda a criança a escrever, guiando sua mãozinha sobre o papel. A entidade atua com o seu pensamento através dos canais condutores que levam o impulso da sua vontade ao cérebro do médium, a fim de ativar o centro próprio que comanda os movimentos do braço e da mão. O mesmo mecanismo atua de maneira idêntica na psicofonia. Os impulsos chegam ao cérebro através dos canais condutores e ali estimulam os centros próprios da fala. No caso do companheiro espiritual que falava com forte sotaque francês, é possível que ele precisasse mesmo elaborar, com auxílio do médium, algumas adaptações à garganta deste, por não conseguir, sem esse recurso adicional, ativar de maneira adequada e eficaz os centros cerebrais do comando da fala. O certo, porém, é que o espírito comunicante não vai diretamente aos órgãos que materializam a comunicação, mas aos centros que comandam esses órgãos. Mesmo assim, não vai a esses centros diretamente, mas sempre por intermédio dos canais condutores. Por isso que ele fala, né, que sempre é uma interação pelo espírito ou pelo espírito. Através do perispírito, do médium, que se comunica com o corpo físico. E a comunicação, então, todos os controles do corpo físico são feitos pelo perispírito do médium. Então, você permite que o espírito há uma interação com o seu perispírito que acaba comandando a fala, a escrita do médium. Então, ele está controlando indiretamente. Não está pegando fisicamente a mão do médium e mexendo. Então, você consegue mexer a mão pelos comandos do cérebro. O cérebro que está dizendo, levanta o dedo, abre a mão, fecha a mão. Então, o meu cérebro tá comandando o que eu faço com o meu corpo. E esses comandos que vêm do meu cérebro estão partindo de eu espírito. Então, eu espírito estou pensando, transmito isso para o meu perispírito e o meu perispírito faz o meu corpo se mexer. Na comunicação, você permite que haja essa interação do perispírito e haja a fala. Então, ele dizendo que uma pessoa que fala com sotaque, ele falava com sotaque porque ele estava ainda aprendendo a se comunicar com um médium. À medida que ele vai entendendo a linguagem da comunicação mediúnica, ele vai transmitindo os pensamentos para o médium. Aí o médium consegue falar sem sotaque, na linguagem usual dele. Se for português, falar em português, né? Aí a comunicação fica mais fluida, porque ele está falando pensamento, e o pensamento está fluindo. No outro caso, ele está jogando palavras. Então a linguagem fica mais truncada e ele acaba falando com sotaque. Então é uma coisa que, então essa fala com sotaque é uma coisa que a pessoa está ainda, né? Não é uma comunicação
perfeita, né? Não é uma coisa fluida, é uma coisa que está acontecendo, tem mais truncada. É o caso que ele falou da você tentar digitar com o teclado não você não está acostumado, né? Você leva mais tempo para poder fazer, digitar as coisas, digitar o texto que você vai querer escrever. Seu áudio está fechado, Milton. Desculpe-me. Frederick Myers informou já na condição de espírito, através da mediunidade da senhora Geraldine Cummings, o seguinte: é muito difícil, deste lado em que nos encontramos, lidar com a mente do médium. Nós a impressionamos com a nossa mensagem, nunca impressionamos diretamente o cérebro do médium. Isto está fora de dúvida. É a mente que recebe nossa mensagem e a envia ao cérebro. Este é um simples mecanismo. A mente é como a cera macia, recebe nossos pensamentos como um todo, mas deve produzir as palavras com que vesti-los. As observações de Myers, não sei se o nome é esse mesmo, se fala assim, Myers Espírito, nos levam de volta, ainda que sob outro ângulo, à questão da vestidura do pensamento. Por não haver encontrado expressão mais adequada, também nós, encarnados, enfrentamos dificuldades para vestir nossos próprios pensamentos. Eu costumava dizer que o espírito comunicante transmite seu pensamento em bloco ao médium, ou, mais especificamente, à individualidade espiritual do médium. Myers emprega aqui a expressão inner mind, ao pé da letra, mente interna, e que, na tradução, simplifiquei para a mente apenas, pois acho que a mente é sempre interna. Recebido esse bloco de informações, o médium trataria de explicitá-lo em palavras faladas ou escritas. Seria mesmo correta a expressão bloco? E mais, poderá a entidade alternativamente ditar o seu pensamento palavra por palavra? O amigo espiritual que se colocou à nossa disposição para esses esclarecimentos explicou que pode ocorrer uma ou outra coisa, segundo o tipo de mentalidade, de mediunidade, bem como conforme o espaço mental que a individualidade do médium conceda ao manifestante e a própria condição evolutiva da entidade comunicante. São, portanto, vários e de naturezas bem distintas os componentes do processo. No caso de comunicação em bloco, portanto, caberia ao médium explicitar o pensamento recebido. Novamente, pode ocorrer uma e outra coisa, ainda segundo a capacidade do médium, seu nível ou grau de desprendimento e características de sua mediunidade. A expressão em bloco não caracteriza a contento o que ocorre. Não se trata de um bloco, como um tijolo, uma pedra, um pacote devidamente arranjado, como poderia parecer. A expressão mais aproximada e correta seria uma unidade. Esse pensamento uno, Myers, emprega a expressão como um todo. É composto de partes. Não é difícil entender que uma unidade ou um todo seja resultante de harmoniosa integração de partes ou unidades menores, da mesma forma que um átomo é um conjunto de partículas subatômicas. Uma molécula resulta de uma aglomeração de átomos. E um corpo físico é a integração de vários órgãos, que, por sua vez, constituem sistemas operacionais ou grupo de indivíduos, formam uma família, uma raça, uma nação. O elemento complicador, no caso da unidade de pensamento, é o de que os componentes desse conjunto têm sua velocidade própria, infinitamente maior do que a frequência na qual se movimenta o ser encarnado.
Não é, portanto, o pensamento, principalmente das entidades mais evoluídas, que se fraciona em inúmeros componentes. Ele parece fracionado ao ser trabalhado pelo médium, que se encontra situado numa faixa de frequência na qual a velocidade é muitíssimo menor do que aquela em que o pensamento é formulado pela entidade comunicante. Talvez, e isso ocorre por minha conta, agora uma imagem nos ajude a entender o aspecto particular da velocidade nesse contexto. Contemplando em estado de repouso o disco de Newton, apresenta distintamente as suas 7 cores fundamentais. Levado, porém, a uma velocidade específica, as cores como que se fundem numa só, e ele se apresenta totalmente branco. Não que as cores componentes deixassem de existir no disco, mas a vista do observador é que, incapaz de acompanhar a velocidade do disco, percebe apenas a tonalidade resultante. Da mesma forma, uma hélice em alta rotação se nos afigura um círculo. Quando duas entidades evoluídas se comunicam no mesmo nível de frequência mental, o pensamento é um todo e, ao mesmo tempo, constituído de partes que o integram, assim como na fotografia de uma paisagem. E se pode perceber o conjunto de um só relance, velocidade, como focalizar a atenção nas partes que a constituem. Uma árvore, um canteiro de flores, grupo de pedras, o céu, as nuvens, a distância, etc. Porque, nesse caso, a imagem na foto é estática, isto é, não se apresenta com o efeito velocidade. O que nos leva a dividir o pensamento, provocando inevitável retardamento no seu ritmo de expressão, é a dificuldade de colocá-lo em palavras, um processo que se reduz a uma espécie de materialização do pensamento. Podemos entender isso melhor se nos fixarmos na diferença que existe ver a fotografia de uma paisagem e descrevê-la, verbalmente ou por escrito. Para isso, temos de decompô-la nas suas partes a fim de explicitá-la, de tal forma que a pessoa que não a tenha distante de seus olhos possa reconstituí-la imaginariamente. E mais uma vez, podemos observar que o processo da comunicação continua sendo basicamente o mesmo nas suas estruturas, quaisquer que sejam a modalidade e as peculiaridades individuais do médium ou do comunicante. A imagem da foto ilustra bem esse ponto. A foto de uma paisagem é uma mensagem artística dotada de um poder evocativo e sugestivo, contida toda num só bloco ou unidade, composta de elementos ou detalhes que a integram. Também ela vai ao cérebro do médium pelos seus canais condutores, no caso, o sentido da visão, funcionando de fora para dentro. O processo estaria encerrado aí, a não ser que a pessoa que contempla a foto deseje transmitir a alguém a mensagem nela contida. Digamos que seja uma mensagem de paz bucólica ou de simples beleza estética. Cabe-lhe, portanto, funcionar como médium entre a foto e os canais condutores da pessoa à qual ele deseja transmitir a mensagem contida na paisagem. Essa mensagem é, de início, apenas um pensamento, ou, para usar nossa terminologia, uma unidade de pensamento que lhe compete vestir com palavras que a descrevam para outrem, de tal forma que esta segunda pessoa possa reconstituir na sua mente a imagem original que irá gerar uma sensação de paz ou simplesmente prazer estético. Ou seja, a comunicação depende do espírito do médium. Cada comunicação é diferente. Então, ele está dizendo, o espírito pode ditar palavra por palavra? Pode. O espírito pode falar um conceito e o médium expressa esse conceito? Pode. Então, dependendo de como é a mente do médium,
e do espírito, da sintonia do médium e do espírito, a comunicação se dá de uma forma ou de outra. Então, cada mediunidade tem características distintas. Então, o mesmo espírito se comunicando de dois médiums diferentes acabam tendo características da comunicação um pouco diferentes. Então, os médiums são diferentes. Logicamente que o mesmo médium recebendo dois espíritos diferentes, as características são bem distintas, né? Então, depende a comunicação do médium e do espírito. Logicamente que o médium, ele vai se aprimorando a mediunidade. Também um espírito que vai se comunicar pela primeira vez, ele não entende todas as características da comunicação. Então, ele também vai aprendendo a se comunicar. Então, a primeira vez que ele se comunica, a comunicação é mais lenta. E depois pode acelerar. Logicamente que acelera até a velocidade limitante que é para o médium. A gente acaba pensando e escrevendo, né, muito mais lentamente do que a linguagem do pensamento do espírito. Mesmo nós, a gente pensa numa velocidade e acaba falando numa velocidade diferente, ou escrevendo numa velocidade diferente. Então, se eu vou lá redigir, eu vou digitando os meus pensamentos, eu vou escrevendo os meus pensamentos, ou eu vou falando, mas à medida que eu vou falando ou escrevendo, eu estou pensando mais rapidamente do que eu me expresso. Às vezes eu começo a pensar de uma forma, vou falando, e no meio da fala eu mudo a minha ideia e falo de uma outra forma. Porque o meu pensamento é muito mais ágil do que a minha fala, do que a minha escrita. Agora, o pensamento de um espírito, quanto mais evoluído ele é, mais rápido é isso. Então, às vezes, o médium está falando de maneira truncada, ou falando devagar, ou falando fala e pausa, fala e pausa, fala e pausa. Mas isso é uma limitação do encarnado e não do espírito. Porque ele está, um espírito evoluído, e acaba se expressando de maneira muito mais rápida do que nós aqui encarnados. Passou. Aí está, pois, o mesmo processo estrutural, a mensagem inicial, sob forma de imagem fotográfica, como fonte geradora, e o médium com seus canais condutores e expressores. Se a mensagem fica com o médium, encerra-se o processo, depois de percorridos os canais condutores e documentada a experiência sensorial. O médium a transmitiu a si mesmo. Se ela precisar ser transmitida, os canais expressores terão de ser acionados de forma a movimentar mecanismos que possam atuar sob o comando do cérebro, como os da palavra falada, escrita, ou ainda braços e mãos que produzam a foto. Numa tela ou num papel, por meio de pincéis, lápis ou tinta própria. Como podemos observar, cada aspecto do exercício da mediunidade oferece saídas, entradas ou tomadas para especulações e explorações teoricamente inesgotáveis e de profundo interesse. Resta um aspecto relevante a abordar e que ressalta
espontâneo e conclusivo dessas observações é o de que o corpo físico não passa de um instrumento, um mecanismo, ao passo que os comandos centrais e a capacidade de decisão se localizam no espírito, ou seja, na individualidade. A tendência natural de quem observa a mediunidade em exercício é a de considerar o médium como um corpo físico, como na realidade médium de fato e de direito é o espírito, é o perispírito, que funciona sempre como agente de ligação entre corpo e a unidade de comando, situado na individualidade. Mesmo nos casos em que ocorre um desdobramento mais amplo e o espírito cede canais condutores de seu perispírito, a entidade comunicante, sem procurar influenciar em nada a comunicação, a individualidade estará sempre alerta e pronta a interceptar ou impedir qualquer pensamento inconveniente, ou até mesmo a interromper dramaticamente a comunicação, se assim julgar conveniente ou necessário. Age como proprietário, que, após ceder as dependências de sua casa, mantém-se atento para que o inquilino não deprede seu patrimônio. Tem para isso condições de expulsá-lo e poderá impedir, se assim o desejar, a sua retomada intempestiva. Isso, naturalmente, quanto ao médium equilibrado, de bons padrões morais, dotado de autoridade moral de que falamos a Lures, neste mesmo capítulo. Tivemos disso um exemplo vivo, quando em nosso trabalho mediúnico habitual, uma comunicação foi drasticamente interrompida e retomada momentos depois. Segundo apuramos posteriormente, não foram os dirigentes espirituais do grupo que forçaram a entidade a se afastar, nem ela o fez por vontade própria. O que ocorreu foi o seguinte: empenhada em escapar à conexão mediúnica, a entidade manifestante passou a submeter o corpo físico do médium à insuportável pressão. Temeroso de que algum dano mais grave pudesse resultar, a individualidade do médium não viu outro recurso senão o de interceptar seu próprio canal de comunicação, ou seja, os expressores, com o que provocou a pronta ejeção da entidade, já parcialmente ligada ao aparelho mediúnico. Em seguida, o espírito do médium, ou seja, sua individualidade, expediu comandos mentais adequados de reforço às condições de seu corpo físico, permitindo que a entidade retomasse suas conexões. Já agora, porém, mais contida pelas resistências que veio encontrar no sistema perispirítico, corpo físico. Aí eu acho que é perispírito. Daí em diante, o procedimento foi normal, ainda que a entidade em si apresentasse sérias dificuldades no diálogo, por causa de sua brilhante inteligência e dos vastos conhecimentos de que dispunha, bem como no desejo de continuar exatamente como era e fazendo o que estava fazendo no mundo espiritual. Uma nota agradável deverá ser acrescentada para informar que esta entidade, uma mulher, que se apresentava com tanta relutância, proporcionou-nos alegrias inesperadas e profundas ao terminar, após um período mais ou menos longo, por aceitar nossa palavra e, principalmente, nossas comovidas e sinceras vibrações de afeto e respeito. Confessaria mais tarde, já disposta a uma retomada, que relutara em manifestar-se justamente porque temia que conseguíssemos convertê-la a mudar, o que considerava não ser de seu interesse ou desejo quando nos foi trazida. Para concluir, devemos reiterar com a mesma insistência de sempre e, agora com as palavras de nossos queridos amigos espirituais, que as chamadas escolas de médiuns ou sessões de desenvolvimento mediúnico existem eu acho que é na Terra, né? Deveriam visar ao desenvolvimento das qualidades morais e individuais do médium, como pessoa humana, e não da faculdade em si. Esta, quando programada para expressar-se ostensivamente, o faz por si só, o faz por si mesma, na sua própria dinâmica. O estudo dos mecanismos da mediunidade esclarece o médium e o ajuda a entender o que lhe cabe fazer,
a fim de deixar fluir melhor o pensamento alheio por seu intermédio, mas só o seu aperfeiçoamento pessoal melhora a qualidade de comunicação. Isso ocorre, prosseguem nossos amigos, porque o comunicante não anula os canais condutores do médium para ligar-se diretamente aos canais de expressão ou exteriorização. Para isso, teria de desligar completamente o perispírito do médium de seu próprio corpo físico e tomar-lhe o lugar. Isso, contudo, resultaria em morte do médium, o que, por sua vez, impediria a manifestação mediúnica. O comunicante utiliza os condutores nas condições em que os encontra no médium e, portanto, seu pensamento levará à colaboração que aí lhe é imposta. Se os canais se apresentam limpos, o pensamento se expressará limpo. Se poluídos, o pensamento sairá poluído. Se confuso ou superdotado de problemas e preocupações pessoais, o pensamento sairá truncado e confuso. O cérebro físico funciona como conversor e tradutor do pensamento do próprio espírito que lhe habita aquele corpo físico, tanto quanto do pensamento alheio. O perispírito é, pois, médium do próprio espírito encarnado, tanto quanto de espíritos desencarnados, pois é ele o elemento de ligação entre a individualidade que pensa e a personalidade que se expressa no meio em que vive encarnado. Ou seja, a gente tem que se melhorar moralmente para melhorar a nossa mediunidade. À medida que a gente se desenvolve moralmente, a nossa mediunidade também se desenvolve. Então, eu estou há 30 anos usando a minha mediunidade e ela não vai para frente. Então, quer dizer que você está há 30 anos e moralmente você não mudou nada. Então, está dizendo, você tem que moralmente se modificar, se melhorar, para conseguir a mediunidade se expressar de maneira cada vez melhor. Você moralmente evolui, a sua mediunidade naturalmente evolui. Logicamente que eu tenho que perceber, melhorar a minha sensibilidade, né? Melhorar a minha sensibilidade, entender a minha mediunidade, tudo isso faz parte. Mas eu tenho que melhorar a minha sensibilidade, mas a parte moral do médium é fundamental, porque eu sempre estou interagindo com uma outra entidade. Eu vou permitir ter espaço que o espírito se comunique. Mesmo quando você está dizendo que eu abro totalmente, eu me desdobro totalmente, esse totalmente é sempre parcial. Então, nunca o espírito tem controle total sobre o meu corpo. Eu estou sempre no comando. Se qualquer coisa acontecer, mesmo o médium sonambúlico, dito médium inconsciente, ele tem que ter controle da mediunidade dele. O que o livro fala e os livros dizem é o seguinte: às vezes o médium sonambúlico dá mais trabalho para o mundo espiritual do que os médiums conscientes. Porque, pelo fato dele ser inconsciente, ou seja, não lembrar da comunicação, ele se desdobra e larga o corpo para a comunicação e os espíritos ficam tendo um trabalho muito maior para preservar o médium. E, na verdade, como ele aconteceu nesse exemplo, estava para acontecer a comunicação e o médium sentiu-se incômodo na comunicação. E ele foi lá e interrompeu a comunicação.
Aí ele se preparou melhor e falou: agora você vai comunicar, mas vai se comunicar segundo uma certa ordem, sem uma certa organização, sem um certo critério. Aí houve a comunicação e mais sob controle do médium, porque o corpo é meu e eu que. Então, eu permito a comunicação, mas até um certo limite, até um certo. Eu tenho que ter esse controle, independente se é médium consciente ou inconsciente. Certo? Comentários, dúvidas, perguntas? Sônia, apesar de estar Não, aberto o seu microfone, não estamos ouvindo. não. Tá, tá. Tem algum problema no seu microfone, Sônia? Está aberto, mas não está chegando o som. É um problema de mediunidade. O canal de comunicação da Sônia não está funcionando direito. Então, o pensamento chega, mas ela tenta emitir e não sai, não sai. Ela tem um problema ali no aparelho fonador e não está Bom, saindo. vamos fazer o nível 1, Sônia. Mostra uma foto ou então faz uma mímica, ação, imagem e a gente interpreta aqui. Na foto, então imagina o seguinte: você descrever uma foto. Você vai descrevendo a foto assim, assada. Uma vez eu estava assistindo um filme em italiano e estava comigo uma amiga que o filme italiano tinha legenda. De repente, por um motivo qualquer, a legenda sumiu, né? Aí ela não estava entendendo nada do que o filme estava falando, porque ela estava lendo a legenda. Aí ela falou: traduz para mim. Mas essa, então, você entender e começar a falar para a pessoa, eu não consegui traduzir quase nada. Eu até estava entendendo o filme, mas essa dinâmica de você ouvir falar e traduzir, e ainda prestar atenção no que estava passando para frente, não funcionou. Eu não consegui. Eu não fui um bom intérprete, porque é uma imagem corrida, né? Uma coisa é você pegar a imagem parada, estática, uma foto, e descrever a imagem. Outra coisa é você pegar um filme, é a mesma coisa que está passando, e você tentar ir descrevendo tudo, né? É uma coisa mais difícil. Aí, mas você tem que ouvir a pessoa falar, traduzir e passar para frente, né? A minha mediunidade dubladora não estava muito boa, não. Fala para ver se sai, pode ser que tenha voltado. Não? Vários. Funciona com a mediunidade, como ele falou, com a mediunidade, com a pessoa estando legal, né? Porque o espírito que dá comunicação, por exemplo, o espírito que toma o corpo de um médium aleatoriamente, numa subjugação ou coisa assim, ou numa comunicação, isso não funciona, porque ele não consegue controlar. A pessoa, mesmo a mediunidade de efeito
a mediunidade sendo uma mediunidade que, como está escrito, que a pessoa deveria ter controle disso, ou se ele tiver, a pessoa estiver legal, ela consegue controlar. Se não, não. Casos de subjugação, possessão, ou seja lá o termo que venha a se usar, isso não funciona. Então, acho que é por isso que é muito importante estudar, né? E desenvolver esse lado emocional, mental, psicológico. Não consegue sonhar. Então, é isso mesmo. Muitas vezes a pessoa começa a ter sensibilidade mediúnica e até às vezes dá passividade e não tem controle sobre isso, né? Então a pessoa está no ambiente e o espírito acabam falando por aquela pessoa. Isso acaba a pessoa tendo problemas e a pessoa, por exemplo, busca, por exemplo, um centro espírita para poder entender e ser. Aí, à medida que a pessoa frequenta o centro espírita, começa a se educar, né? Educar espiritualmente, educar moralmente. E aí acaba a mediunidade começa a ter controle e a pessoa passa a ter a comunicação só quando ela realmente permite. Agora, o médium, ele é sensível, tem essa sensibilidade. Então, você tem que saber também quais as suas limitações. Já falei aqui de um irmão nosso que frequentava a nossa casa e que ele, quando bebia um pouquinho, ele perdia totalmente o controle. Aí a passividade, ele permitia que o espírito se comunicasse. Imagina isso, ele está lá bebendo um pouco de cerveja numa festinha e o espírito toma ele, começa a falar, ofender e fazer um monte de bobagem. Logicamente, normalmente são espíritos brincalhões ou espíritos maldosos. Então, ele teve alguns problemas de ofender outras pessoas porque ele perdeu o controle da mediunidade. Então, ele... Faz tempo que eu não falo com ele, mas se ele aprendeu a lição, ele não pode beber, porque senão ele perde o controle, né? Se fosse beber o Santo Daime, então, Nossa Senhora, hein? Mas é com base nisso, né, que essas outras bebidas, né, também algumas, né, que nem o Santo Daime, vai lá e vai tirando, né, um meio alucinógeno e a pessoa tira todos os breques, né, que tem, né. Aí fica uma Kombi sem porta, né? Vai dentro da Kombi tudo que der. E sem freio, né? Então, Nós capota, mas não freia, não é isso? mas eu entendi, Sônia, que você concordou, eu entendi, tá vendo? Ó, nível 1. Tá? Entendi que você concordou. Nem fui eu que tirei, que bloqueei a Sônia. Bom, fora a Sônia, quem gostaria de fazer a pergunta de encerramento? A Sônia fica só nos gestos, ó. Então, o Sandro está ali prontinho para fazer. Ó. Tá bom, então, Sandro, pode fazer. Então, agradecemos ao Pai pela oportunidade dos trabalhos e do aprendizado deste dia. Que esta lição, como todas as outras, possam entrar em nossos corações, em nossa memória. E assim, Pai, agradecemos a todos que estiveram aqui, da terra e do espaço, laborando nesta grande obra.
Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boas evidências. Ô, Roberto, quando fala assim, evidências, é com você, rapaz. Fica quietinho. Hoje a evidência constante, do começo ao fim, é capaz de ser uma mesa, ela é retangular, mas os cantos dela são ovais, não um bico, né? Os cantos. Só que essa mesa é muito bonita, mas vazia, é enorme a mesa. Mas em volta dela, fora dela, em todos os cantos, os espíritos vão pegando assim, espíritos adoentados, perdidos, né? E já dão um passe, um passe bem forte. O espírito dá aquela aprumada, ele solta aquele e vai passando no outro, e puxa, e passa na cabeça, passa no peito, e assim é direto, é direto. É muita entidade, muito, todas com muitos problemas. Então, ficou uma constante, do começo ao fim, assim. Foi aí. Bem, Alguma coisinha, Andressa? Eu vi um médico, muito rápido também. Fechei o olho e vi. Um médico de branco em um ambiente que eu não sei dizer que ambiente é. acho que foi mesmo que eu fui, né? E um médico de branco. Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, tchau. Testa aí, Sônia. Boa noite. Vem aí, vem aí. Testa. Não dá. Deu. Saiu. Eu falei que o código 1732 funcionava, Lorenzo. Ó, anota aí, pessoal. 1732, é só digitar.